Eu quero falar sobre a importância do lugar secreto esta noite. Abra comigo Levíticos capítulo 6, verso 12 e verso 13. Eu preciso, essa noite nós precisamos renovar a aliança e o compromisso. Esta noite nós precisamos renovar aqui o nosso compromisso com o lugar secreto. Capítulo 6, isso, 12 e 13. Diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Todos vocês já ouviram falar sobre as disciplinas espirituais, sim ou não? As disciplinas espirituais são princípios que Deus estabeleceu para a nossa sobrevivência, para o nosso bem, para que todas as coisas aconteçam de forma bacana na nossa vida. Aí Deus estabeleceu algumas coisas que fazem parte, que faz parte da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida feliz, a gente possa ter uma vida abundante. E a gente precisa entender que a gente tem que praticar esses princípios, essas disciplinas, não é porque a gente gosta, mas porque a gente precisa. Tem coisas que não é porque a gente gosta. Um exemplo, se eu perguntar aqui a vocês, quem aqui gosta de orar? Quem gosta de orar, levanta a mão. Glória a Deus por vocês que já aprenderam a gostar, porque alguém disse que nós temos que orar até aprender a orar de verdade. Mas a maioria de nós não gostamos de orar. Por que nós não gostamos de orar? Porque nós vivemos mais na carne do que no espírito. E a carne, ela não gosta de oração. Sim ou não? A carne não gosta. O que a carne gosta? A carne gosta de distração, gosta de manter a gente nas redes sociais, gosta de manter a gente nas coisas ilegais. É isso que a carne gosta. Mas independente da gente gostar, a gente precisa orar, sim ou não? A gente precisa orar, independente da gente gostar ou não de orar. A gente precisa orar, porque orar é uma disciplina espiritual que nos mantém vivos espiritualmente, que nos leva a ter uma vida de intimidade e de relacionamento com Deus. Outra coisa, nós não fomos chamados para fazer o que nós queremos, queridos. Nós somos como Jesus, fomos chamados para fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. E você também foi chamado para fazer a vontade de Deus. Então você não tem que orar só quando você tem vontade, ou porque você tem vontade, ou porque você não tem. Você tem que orar porque isso é uma ordem de Deus para a sua vida. Buscar a face dele para a sua sobrevivência espiritual. Outra coisa, todos nós aqui somos sacerdotes do Deus vivo. Deus nos criou para Ele mesmo. Você existe para Deus. Sabe para que você existe? Você existe para Deus. E Deus existe para você. Você e Deus se completam. Nós nos completamos. E Salomão diz que dentro de todos nós existe um vazio. E o nome desse vazio é vaidade. Essa vaidade só pode ser preenchida pela presença do Eterno. E é por isso que o homem distante de Deus, ele tem um vazio tão grande dentro dele, que ele tenta preencher com muitas mulheres, ele tenta preencher com drogas, ele tenta preencher com festas, ele tenta preencher, e o vazio continua, porque
Porque esse vazio só pode ser preenchido pelo Criador. É o espírito do homem clamando, anseiando. É a alma, assim como a corça, sedenta pelas águas e pelas fontes do Deus Criador. Só pode ser saciada pelo Senhor. Você tem eterna dependência. Eu tenho eterna dependência do Criador. Nós fomos criados para Ele. Nós existimos para Ele e Ele existe para nós. Nós não podemos viver sem Ele, mas Ele pode viver sem nós. Nós sem Deus, Ele continua sendo Deus. Mas a gente sem Ele, a gente não somos nada. Somos sacerdotes que fomos criados pelo Eterno. E Ele disse: eu estou criando vocês como propriedade peculiar minha. Vocês são meus. Quem cuida de vocês sou eu. É eu que alimento vocês. É eu que sustento vocês. É eu que provenho para vocês, porque vocês são meus. Trabalha para mim. Vocês vão viver a vida de vocês dedicadas a mim. Então o Senhor, quando Ele cria os sacerdotes, Ele dá uma responsabilidade aos sacerdotes. Ele disse: vocês têm uma responsabilidade de todos os dias vocês darem manutenção no altar espiritual de vocês. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, todos os dias, o Senhor disse, vocês vão no mesmo lugar, vão chegar diante do altar, vão remover toda a cinza do altar e vão colocar sacrifício novo, porque o fogo não poderá se apagar do altar. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. E qual era a função do sacerdote? Qual é a nossa função? Manter o altar queimando. Manter o altar queimando, porque o fogo não pode se apagar, queridos. E eu vou te mostrar por que o fogo não pode se apagar. Você sabe por quê? Porque o fogo, ele desceu uma única vez. Ele desceu uma única vez. E o homem não tem o poder de acender o fogo de Deus, mas o homem tem o poder de manter a chama queimando. Então o Senhor disse: para que o fogo não se apague, o papel dos sacerdotes é dar manutenção todos os dias, 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 todos os dias. Não é alguns dias, não era no dia que o sacerdote Moisés falava: não, hoje eu vou levantar mais cedo e eu vou lá reparar o altar. Não era assim. Se tivesse chovendo, os sacerdotes tinham que ir. Se estivesse estiado, os sacerdotes tinham que ir, porque o fogo do altar não podia se apagar. E é por isso que Deus fez questão de colocar os sacerdotes em uma tribo específica, bem perto do lugar aonde seria a principal atividade deles. Deus disse: eu quero vocês perto, morando aqui nesse lugar e dando manutenção no altar diariamente, dia após dia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós temos um compromisso firmado com Jesus, e esse compromisso, ele vai ter que durar até o arrebatamento da igreja, ou até nós partirmos para a eternidade, até Jesus voltar. Nós todos os dias, eu e você, precisamos cuidar das nossas disciplinas espirituais. Mesmo no dia que você estiver lá meio brigado com a mulher, ou meio insatisfeito com alguma coisa, estiver meio zangado, mesmo assim você vai ter que ir para a presença do Senhor, se curvar na presença dele e dizer: hoje eu estou aqui mais uma vez, meu Pai, para poder reparar, tirar toda a cinza, vim trazer sacrifício novo, porque eu sou alguém que foi criado para adorar o teu nome, viver uma vida de adoração. A oração para nós precisa ser um estilo de vida. A gente não pode orar de vez em quando, até mesmo porque a Escritura vai nos ensinar a orar em todo o tempo. Em todo o tempo, com toda oração e súplica. Gente, só tem dois tipos de gente que Deus procura. Deus procura os adoradores. Não é a adoração que Deus procura. Deus é adorado em todas as coisas. Se você e eu adorarmos a Deus, e nós estamos adorando aqui essa noite, Deus é adorado. Se a gente não adorar, Deus continua sendo adorado mesmo? Isso não muda quem Deus é. Deus não tem essa necessidade de adoração. Mas
A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura adoradores. E Deus procura intercessores. Duas classes de pessoas que Deus procura. Deus procura adoradores e Deus procura intercessores. São as duas classes de pessoas que Deus procura. Deus procura. E Deus procura por quê? Por que Deus procura o adorador? Ivânia estava falando aqui no início do culto sobre o adorador. Porque o adorador, ele é aquela pessoa que ele não depende da circunstância nem do momento que ele está vivendo para poder adorar a Deus. Porque tem gente que só adora a Deus por aquilo que Deus dá, não é isso? Mas não, o verdadeiro adorador não adora a Deus por aquilo que Deus dá. Ele adora a Deus por aquilo que Deus é. Se Deus der, Deus é Deus. Se Deus não der, Deus é Deus do mesmo jeito. O verdadeiro adorador é aquele que se manifesta no meio da crise, como Jó. No meio da chaga ele se levanta e diz: o meu Deus me deu e o meu Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só está acessível para as pessoas que escolheram viver uma vida mergulhada na presença, viver uma vida no lugar secreto, uma vida de comunhão, de intimidade ininterrupta com o Senhor, e viver uma vida baseada na sua palavra. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que você é uma destas pessoas que vai respaldar a sua vida em uma vida de intimidade com o Senhor, em uma vida de oração, em uma vida de secreto, em uma vida de disciplinas espirituais. Entre elas você vai ser alguém que vai viver a palavra de Deus vai saltar dos seus lábios, ela será como mel na sua boca. Você terá prazer à palavra e você vai ter uma vida sustentada e uma vida equilibrada, e Deus vai te levar para os lugares altos que Ele tem para a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus esta noite. Nós não podemos acender o fogo, mas nós podemos manter a chama queimando. Fala com a pessoa que está do seu lado: o fogo não é você que acende. Diga: mas é você que mantém a chama queimando. Só depende de você. Lá em Levíticos capítulo 10, no verso 1, a gente vai encontrar a história de 3 sacerdotes. Nós vamos encontrar a história dos sacerdotes Nadab, filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles eram filhos do sacerdote Arão. E o que aconteceu? Eu não sei, não posso lhe dizer com propriedade, mas eu acredito que em um determinado dia eles estavam na escala para dar manutenção no altar. E aí ou eles dormiram demais, ou eles vacilaram e não foram lá tirar as cinzas, colocar lenha nova e nem colocar sacrifício. Está lá em Levíticos capítulo 10, versículo 1. Você sabe o que aconteceu? O fogo do altar se apagou. Aí eles ficaram preocupados, porque eles estavam, Rivaldo, incumbidos de manter o altar queimando. Eles correram, foram lá, pegaram o fogo e trouxeram: vamos acender o fogo do altar. E quando eles tentaram acender o fogo do altar, a Bíblia diz que um fogo de Deus saiu de dentro do altar e matou os sacerdotes. Eles foram consumidos, porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Em outras palavras, Deus queria dizer ao pai Arão e aos demais sacerdotes: fiquem sabendo que não é o trabalho de vocês acender o fogo, mas é responsabilidade de vocês manterem a chama queimando. Se deixar a chama apagar, vocês vão morrer espiritualmente. Eu estou matando os filhos de vocês para vocês saberem que essa responsabilidade não pode ser negligenciada, não pode ser deixada de lado. Vocês precisam fazer isso todos os dias para a sobrevivência espiritual de vocês. Todos os dias, 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 todos os dias. Nós agora estamos entrando, acredito que para o 7º ano que a gente vem praticando o lugar secreto e a gente vem mergulhando na presença do Senhor. E eu sei que com o passar dos dias, muitos de nós vamos nos distraindo, queridos, com tantas coisas.
Porque existem fases e níveis para se viver no lugar secreto. E eu estou vivendo alguns, eu posso dizer de algumas fases que a gente vive no lugar secreto. Dentre elas, a primeira fase que a gente passa é onde Deus começa a curar a nossa alma. Deus começa a curar as nossas emoções. Eu vivi um tempo onde mais de 3 anos existia algo nas minhas emoções, Deus tratando, um estado de um quebrantamento extremo na presença de Deus, que em alguns lugares eu chorava o tempo todo, era a presença queimando, e você sentia muito prazer naquilo, é algo muito gostoso, e a gente tem que ter cuidado, porque se a gente não tiver cuidado, a gente não quer sair daquele nível. É um nível muito gostoso na presença de Deus, aonde a presença ela queima 24 horas por dia. Você acorda impactado com aquela glória de Deus, sabendo que dentro da sua casa você levantou um altar para Ele, onde Ele é adorado, e aonde Ele estabeleceu um trono, e Ele é glorificado, e Ele reina, Ele governa sobre aquele lugar. Você começa a ter tantas experiências sobrenaturais. Só que depois, com o passar do tempo, e isso eu acredito que passou mais de 3 anos, eu vivendo essa atmosfera, nós vivendo lá na nossa casa, essa atmosfera, eu já contei para vocês aqui. Primeiro que nós ficamos depois de 7 anos, eu comprei uma televisão lá para casa, nós ficamos 7 anos sem televisão. Não tínhamos televisão porque a sala era a sala da presença, era a sala de oração, era o lugar mais especial da nossa casa. Nós levantamos um altar para o nosso Senhor ali, para nós buscarmos a presença dEle incondicionalmente. Só que com o passar do tempo, essa fase vai passando, você para de se mover pelas emoções. Deus não quer mais que você se mova pelo sentimento. Diga, Deus não quer que a gente se mova mais pelos sentimentos. Agora a gente precisa se mover pela convicção. Tem um tempo que os sentimentos não podem mais governar a nossa vida. E a única coisa que vai nos governar é a convicção de que Deus está ali naquele lugar, governando, sendo celebrado, sendo adorado, sendo ministrado, sendo atraído por você. Se você crê, deixa eu te falar, eu tenho convicção plena que o Senhor está aqui nesse lugar. Se você sentir que Ele está aqui, Ele está. Se você não sentir, Ele está aqui do mesmo jeito, porque não é um sentimento, é uma convicção. Eu não me movo mais por aquilo que vejo, mas por aquilo que creio. Eu sou movido pela certeza do Deus em quem tenho crido. Talvez você ainda vai entrar nessa fase e você vai ver que fase gostosa, que fase maravilhosa, que fase maravilhosa. Mas eu posso te garantir, igreja, só existe vida abundante. Só existe vida abundante para uma vida de comunhão constante com o Senhor. Deixa eu te falar, Deus é muito mais do que teoria. Deus é muito mais do que a teologia. Deixa eu te falar, a teologia ela não pode explicar quem é Deus. Porque Deus não se explica, Ele é inexplicável. A ciência só pode ensinar ou explicar aquilo que foi criado. Deus não foi criado por ninguém, Ele é eterno. Ele está acima da explicação. Todo homem que tentar explicar a Deus, ele vai chegar à conclusão que Deus não existe. Porque Deus não pode ser explicado. Deus nunca quis ser explicado por ninguém. Você pode explicar os mundos, as pessoas, os reinos, vegetais, animais. Você pode explicar sobre todas as coisas, mas você não pode explicar sobre Deus. Porque Deus não é para ser explicado. Deus nunca quis ser explicado por ninguém. Deus sempre quis se revelar ao homem. Ele sempre quis ter comunhão com o homem. Você conhece Deus pessoalmente, é vida na vida, é vivendo com Ele diariamente. Senão você só vai ter informação de quem Deus é. A maioria dos cristãos só tem uma informação de quem Deus é, eles não têm uma revelação. Porque para ter revelação, queridos, tem que adotar a ideia do compromisso de ter um lugar secreto para estar
com o Senhor. Você tem que ter um lugar especial. Eu contei para vocês, um outro ano eu fui na casa da minha avó, e lá eu fiquei algumas horas ali observando a minha avó. 75 anos, dedicada à idolatria. Quando eu olhei para minha avó, eu chorei. Eu disse, meu Deus, como pode? Ela investiu 75 anos, Fábio, da vida dela. Ela deu todos os recursos da vida dela, tudo que ela ganhou durante toda a vida. Ela comprou para os santos imagens de escultura, ela queimou vela, ela queimou incenso. Na casa da minha avó, a sala é uma sala ampla, e toda a sala da casa dela é um altar para todos os santos que ela serve. Tem imagem de todos os santos. Ela deu o melhor lugar. O quarto que ela dorme é um quartinho pequeno, a casa toda é pequena, mas a sala para os santos é uma sala enorme. É um lugar aonde ela reverencia aquele lugar. Ela vive há 75 anos dedicada àquele lugar, aquelas imagens de escultura, aos deuses de pau, que tem boca mas não fala, que tem olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve, que não pode fazer nada por ela. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, meu Deus, uma mulher dessa, dedicada à sua presença, se ela fizesse isso aqui, para a tua presença, Guaratinga não seria o mesmo lugar. Se na casa de Obed-Edom, durante 3 meses, o Senhor revolucionou a casa de Obed, o Senhor mudou a cidade de Edom, porque atraiu a sua presença e a sua glória. Uma mulher dessa aqui, meu Deus do céu. Eu voltei de lá envergonhado. Eu disse, nossa, como nós fazemos pouco do Deus a quem nós servimos. Nós podemos fazer mais, queridos. Nós podemos fazer mais. Deixa eu te falar, tem quarto lá na sua casa para gente que nunca vai na sua casa. Você precisa ter um quarto para aquele que é presente, que vai estar com você todos os dias, em todos os momentos, nas horas difíceis e nas horas boas da sua vida. Você precisa ter um lugar reservado só para a presença do Eterno. Essa noite Deus quer que a gente renove o compromisso de ter um lugar para nos encontrarmos com Ele. Um lugar para nos encontrarmos com Ele. Irmão, sua vida vai mudar profundamente. Eu estou te dando segredos, porque eu não quero que você viva de esmolas espirituais. Não é para ficar mendigando a porta do templo. Não é isso. Eu estou te dando aqui segredos que vai mudar para sempre a história da sua vida, a história da sua casa, a história da sua família. Não só a história da sua família, mas na sua rua, a sua geografia. Porque se houver um homem ou uma mulher que estabelecer um lugar com a presença de Deus na sua casa, toda a geografia será impactada pela presença e a glória do Senhor. Porque em todo lugar onde Deus é adorado, ali Deus vem e estabelece o seu trono de glória. Deus quer estabelecer um trono de glória lá na sua casa. Deus quer morar juntamente com você, tabernacular juntamente com você. Pastor, o que eu faço se eu levanto um altar? Vai acontecer na sua vida muito mais do que o que tem acontecido na minha vida. Os problemas vão acabar? Não, Senhor. Os problemas fazem parte da vida. As dificuldades vão acabar? Não, Senhora. As dificuldades sempre vão vir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai caminhar sempre em uma certeza. Todas as vezes que eu tiver que passar pelas águas, eu não vou temer, porque eu não vou me afogar, porque eu sei quem está comigo. Todas as vezes que você tiver que entrar no fogo, você não vai temer, porque nenhuma chama arderá em ti, porque o Senhor teu Deus, Ele entrará com você. Então esta noite entenda o que Deus está falando comigo e com você. O Senhor está dizendo para você que retrocedeu do lugar secreto, que você achou que Deus não está ouvindo. Pastor, isso aqui não tem nenhum sentido, eu não ouvi nada, eu não estou sentindo nada. Deixa eu te falar, meu irmão, não é para você sentir, é para você crer.
Você foi chamado para caminhar pela fé. E se você retroceder, o Senhor não tem prazer em você. O Senhor não tem prazer em você. Você não foi chamado para ser dominado pelas suas emoções. No dia que o homem passou a ser dominado pela sua vontade e pelas emoções, ele perdeu o lugar secreto, ele perdeu o paraíso, ele foi expulso do jardim. Então, em nome de Jesus, você foi chamado para viver uma vida no Espírito. Você foi chamado para viver no lugar secreto e desfrutar de uma vida abundante que Deus tem para você e Deus tem para sua casa. Você é um sacerdote. Escute, se você colocar isso como prioridade na sua vida, não fique preocupado com nada, descanse e dependa simplesmente do Senhor.